a gente falou que imagem importa. Então, você ter uma qualidade melhor de imagem vai te diferenciar, de repente, de outro profissional. Vai. Beleza. Então, hoje eu tenho aqui, eu trabalho com a Sony 6400, ZV-10. Se comparando um setup como esse com uma câmera, né? Nesse, uma câmera, para mim, eu julgo como uma câmera intermediária, né? Uma câmera custo-benefício, com uma filmagem feita por um iPhone, por exemplo. Então, só para ficar mais fácil de botar, eu vou botar uma 6400, Sony 6400, com um iPhone. O que que muda produzindo de uma forma ou produzindo da outra? Que vantagens eu tenho no iPhone, que vantagens eu vou ter na Sony 6400, por exemplo? Ótima pergunta. Eu não vou nem longe. A tua ZV-10, por exemplo, eu considero a melhor câmera de entrada hoje em dia para quem está pensando em comprar uma câmera. Uma câmera de, Uhum, de, de preço acessível e que entrega sim. uma qualidade muito bacana. É, a principal, assim, tem o iPhone está muito bom. Eu sou fã, tenho usado direto o iPhone para produzir conteúdos. Tem gente que nem nota a diferença, às vezes acha que estou filmando de câmera e eu estou filmando de iPhone. Mas sim, tem uma diferença muito grande de qualidade, né. A gente tem um arquivo com um alcance dinâmico muito maior nas câmeras, com o roll-off, por exemplo, é muito maior, que é o roll-off é a transição entre luz e sombra, a transição entre cores, por exemplo, né. Então, Uhum, por exemplo, se a gente for olhar para o rosto do Márcio agora, a gente tem ali bem no centro da testa dele, a gente tem um ponto luminoso ali, que é o reflexo da iluminação que está incidindo sobre o rosto dele. E aí depois a gente tem áreas de sombra. Essa transição entre luz e sombra, numa câmera profissional, como a ZV-10, que mesmo sendo uma câmera de entrada, essa transição é muito mais suave. Num celular a gente vai ter essa transição de forma muito mais abrupta, né? Vai ser uma transição dura, assim. E isso, uhum. aos olhos do espectador, né, já passa essa sensação de ser uma câmera com uma qualidade inferior. Então, assim, por mais que a gente diga, os smartphones, os celulares, o iPhone, o Galaxy, o Xiaomi, sei lá, tem qualidade incrível. Hoje mesmo um cara comentou num vídeo meu, que eu fiz um conteúdo sobre o iPhone, o cara, não, mas o Galaxy S23 filma em 8K. Essa é a mentalidade do leigo, né, Uhum. que acha que 8K, 4K, isso faz diferença. Não faz diferença, né. A gente tem outras questões que são muito mais importantes, como o bitrate, por exemplo. Sim, o Galaxy S23 filma em 8K, mas filma com bitrate de 80 megabits por segundo. É muito pouco ainda, né, e é um sensor muito pequeno. Isso vale para iPhones também, né, são sensores muito pequenos. Quanto Eu maior. acho, assim, o que eu queria confirmar contigo, né, é porque eu tenho o sentimento que nunca vai ser igual por um dos motivos esse, é tamanho do sensor, que acho que não tem como replicar o tamanho do sensor de uma câmera, né, e assim como a questão da lente também, porque ninguém quer estar com um celular com uma lente, né, desse tamanho, né, maior que o celular. Então, Sim. eu acho acho que tem um fator físico aí no meio que faz com que sempre vai existir uma diferença, não acha? Sim. Hoje mesmo eu até comentei com um aluno sobre a questão do iPhone 15 Pro Max, que filma em ProRes, com um arquivo robusto, bacana, com um bom alcance dinâmico, mas que uma das coisas que eu sinto falta é, que a gente tem numa câmera, é a possibilidade de utilizar lentes mais claras que nos permitem ter, por exemplo, um fundo desfocado, de poder ter essa estética mais, né? Muita gente chama de cinematográfica, mas nem é, porque o cinema não tem tanto desfoque de Uhum. fundo assim, né? Mas se acostuma a galera se acostumou a essa estética do fundo desfocado, da lente clara e tal, e no iPhone tu não tem, quando tu tem usando o modo cinema, ainda é artificial, ainda tu não consegue, Sim. né, ter essa naturalidade que a gente tem no arquivo que vem de uma câmera. E eu acho que, assim,
Não tem como comparar. Por melhor que estejam os celulares hoje em dia, ainda não tem como comparar. Se tu pegar, vamos pensar no iPhone 15 Pro Max, que acabou de ser lançado, que tem vários recursos, inclusive de câmeras, como a possibilidade de filmar em log, ProRes, que é um arquivo já com 220 megabits por segundo de bitrate, quer dizer, um arquivo forte, porrada, né, grande, com bastante informação, em log, que é para ter liberdade de pós-produção com ele. Mesmo esse arquivo não chega perto do arquivo gerado por uma câmera de entrada, como a ZV-10, por exemplo. Uma câmera de entrada com uma lente com uma qualidade ótica razoável entrega um arquivo muito mais bonito, muito melhor, com muito mais qualidade do que o melhor smartphone. Eu vou te falar assim, um caminho que eu trilhei para minha câmera, né? Já entrando um pouquinho mais a fundo aí no assunto. Porque depois eu quero que você diga assim, se é uma opção para o pessoal ou não. Ou seja, o que a gente deve dar valor ou não na hora de escolher uma câmera. Para mim, foi o seguinte: quem produz conteúdo como eu tem muito essa questão que você falou lá no início, quando a gente falou da Blackmagic, né? Que você se filma sozinho, você precisa de um bom foco automático. Então, fui pesquisando, bom foco automático, e assim, todo mundo falava assim, ó, a Sony é imbatível. No foco automático, a Sony é imbatível. Era a opinião, pelo menos naquele momento. Aí eu falei, beleza, vamos para a Sony. Que Sony que a gente vai? E aí eu tinha alguns critérios. Eu queria Full HD 60 frames por segundo. Essa era uma condição para mim. E eu queria esse tal do fundo desfocado que todo mundo queria também, né? E naquele momento, assim, sei que tem vários fatores, já vi vídeo seu que fala um monte de fator aí, mas um fator que as pessoas muito associam, né, é a questão da abertura, né? Então, a abertura, então peguei uma câmera de 1.4, né? Então, f1.4. Uma Então, lente. é uma lente, né, de f1.4. E aí, beleza. Aí eu tinha outra questão que eu achava que eu precisava de uma lente de 30 milímetros. Então, pelo que eu vi vídeo no YouTube e tal, eu falei, pô, preciso aqui, pro que eu preciso de uma lente de 30 milímetros. O que aconteceu? Na hora que eu comprei, testei, não aparecia meu corpo todo, só aparecia minha cabeça, né? Com a distância que eu tinha um quartinho muito pequenininho, né? Então, a 30 milímetros só pegava aqui minha cabeça. Então, eu fui entendendo, né, o que acontece, né, para ter um ângulo mais aberto. A 16 milímetros tem um ângulo mais aberto que a de 30. E aí eu fui, então, para 16 milímetros, a Sigma, né, lente Sigma, 16 milímetros, 1.4, com uma Sony 6400. Foi a minha primeira, né? Hoje eu acabo tendo 3 aqui que eu uso para algumas configurações de podcast mais convencional. Eu uso as 3 câmeras. Então eu tenho 2 6400 e uma ZV-E10, né? Então vamos lá. Agora eu quero a sua opinião para um cara que quer começar a produzir conteúdo como eu, né? Na sua própria casa, quer se filmar sozinho, fazer ou vídeo ou ao vivo, enfim. Que opções você acha seriam boas opções? Que cuidados, o que ele deve buscar numa câmera na hora de fazer a sua escolha? Beleza. Assim, eu acho que o foco automático contínuo, ele é fundamental para quem cria conteúdo e se filma sozinho. Como tu bem falou, né, quando tu foi procurar a tua câmera, tu estava em busca disso, e tu fez certo. O foco automático contínuo da Sony é muito eficiente e, se bem configurado, ele não vai te incomodar. Uhum. Muitas pessoas não se atentam ao fato de que não basta apenas passar a câmera para foco automático contínuo, tu precisa configurar o foco automático. Então a resposta do foco e tal é muito importante para ele não ficar pescando. Enfim, tem várias questões que precisam ser configuradas na câmera para que tu tenha um foco automático contínuo que não vai ficar causando problemas. É só a Sony que tem foco automático contínuo? Não. Hoje em dia, as câmeras, quase todas, têm um autofoco contínuo bastante eficiente. A Canon, por exemplo, tem o sistema Dual Pixel, que é muito eficiente. As novas,
as Uhum. novas. A Sony de 2015 para cá se tornou muito eficiente. Muita gente diz assim, pô, sei que a Sony manda bem no foco automático contínuo, então vou tentar achar uma Sony baratinha que caiba aí no meu orçamento. E aí o cara chega, Marvel, comprei a Sony A7 II. Não, meu amigo. É uma geração onde o foco automático contínuo não funcionava. Foco automático contínuo em câmeras full frame da Sony passaram a ter um bom desempenho a partir da Sony A7 III. Então A7 II, A7S II, né? A 7S2 é uma câmera que revolucionou o mercado, mas o foco automático contínuo dela é sofrível, né? Não funciona, é praticamente uma câmera com foco manual, não dá para contar com foco automático contínuo da Sony A7S2. Ela revolucionou o mercado no ISO, é uma câmera que enxerga de noite. Essa é outra característica da Sony full frame, né? Elas têm um desempenho em baixa luz muito bom. Então, elas se destacaram por isso e depois sim vem a consolidação delas no mercado a partir do foco automático contínuo. As câmeras da Canon, novas, têm um excelente desempenho de foco automático contínuo. Quem briga muito, a Fuji também faz câmeras com foco hoje em dia não tão eficientes quanto a Sony, mas com o foco automático contínuo. A Panasonic tem uma dificuldade muito grande nessa linha GH, né, GH5, GH5S. Agora saiu a GH6, que eu não sei te dizer como é que está o desempenho de foco automático contínuo delas. Mas sempre sofreu muito com essa questão também, né? Tem um sensor pequeno, mas mesmo assim não conseguia ter um bom desempenho. Tem uma linha agora full frame dela que saiu com um bom desempenho de foco. Mas assim, em resumo, foco automático contínuo é fundamental para quem se filma sozinho. E aí, se for optar por marca de câmera, optando por câmeras da Sony, vai se incomodar menos do que, de repente, arriscando com outras marcas de câmera. Uhum.